filhos, que a paz esteja. Hoje, como eu comecei dizendo, nós vamos enchear o estudo do Avaduta Gita. E para enchear o estudo do Avaduta Gita, nós não vai estudar o Avaduta Gita. Isso porque o pouco que falta, na verdade, se refere a simbolismos hindus e uma outra parte, aonde se fala do sexo, onde o mestre fala sobre o sexo, atividade sexual, calo, condenando como caminho da elevação espiritual aquele que faz sexo através das percepções do corpo, através das sensibilidades do corpo. Nós vamos hoje encerrar o estudo do Avaduta Gita, na verdade, com uma solenidade maior do que o simples fim do Avaduta Gita. É porque hoje, com esta etapa vencida, encerra-se a uma parte da atividade da CID, Casa de Investigações e Desenvolvimento Espiritualista. Hoje, a CID encerra a sua parte de investigações, ou seja, de conversa com o mundo espiritual para recolher ensinamentos que fundamentam o espiritualismo ecumênico universal. É isso que vocês ouviram. Hoje, oficialmente, a nossa parte como espíritos na transmissão de ensinamentos se encerra. Não que eu vá parar de falar no www, até porque nós ainda tem que acabar o livro do Espírito. Mas ali mais nada tem que a ser descoberto, a não ser curiosidade sobre técnica do mundo espiritual, ou seja, a não ser a colocação de mais verdades para o ego, que um dia terão também que ser vencidas. Qual é o fim do Avaduta Gita? Nós estabeleceu, com o estudo do Avaduta Gita, nós estabeleceu a característica monista do espiritualismo ecumênico universal. Ou seja, a característica da fusão com Deus e com o todo universal, que é uma base da realidade do universo. E quando, como eu já disse até durante o Avaduta Gita, o estudo, quando se chega ao monismo, ou seja, ao fim do dualismo, nada mais há para ser comentado,
porque qualquer coisa que seja comentada, seria voltar ao dualismo, voltar à lógica racional, voltar lá a tudo que este ensinamento e este trabalho descaracterizou. Então eu vou começar essa solenidade falando um pouquinho do espiritualismo e da Chide. E depois nós vai ler mensagens para vocês. Se antes alguém tiver alguma pergunta, por favor. Oi, pessoal, queridos amigos. Conforme Joaquim acabou de explanar, nós não vamos estudar o capítulo 8 do Avadhuta Gita pelos motivos já alencados por ele, né? Nós vamos estar aguardando por mais alguns segundos perguntas, de modo geral, sobre o tema do Avadhuta Gita ou não, e depois Joaquim continuará falando. Então, pessoal, quem está com aquelas coisinhas assim engasgadas na garganta, aproveita agora. Bem, então Joaquim vai dar continuidade, né? Já que não apareceu nenhuma perguntinha aí na tela. Então, como eu estava dizendo, além do fim do Avadhuta Gita, hoje termina a fase de investigações da Chide, Casa de Investigações e Desenvolvimento Espiritualista. A Chide foi criada no dia 5 de agosto de 1999 pelo grupo material e espiritual que estabelecia sobre o planeta o espiritualismo ecumênico universal. Um dos exércitos trabalhadores de Malia na transformação do planeta de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração. A Chide foi criada com o objetivo primário de, junto à pleiade de espíritos que dão sustentação ao espiritualismo ecumênico universal, investigar as informações necessárias para a promoção da reforma íntima. Desde o dia da sua fundação, a Chide trabalhou nesse sentido, realizou reuniões nas suas próprias dependências e em outros lugares, sempre com o objetivo de questionar a espiritualidade no sentido de que fossem repassados para a densidade humana ou para o nível de consciência humano os ensinamentos fundamentais para a promoção da reforma íntima. Iniciando com a própria preparação dos encarnados envolvidos na Chide. E depois, com o estudo do cristianismo, do espiritismo, do budismo, do hinduísmo e, finalmente, com o estudo do monismo,
junto ao ensino do mestre no Avaduto Gita. Nós da espiritualidade que recebemos como missão passar estes ensinamentos, fomos gradualmente levando as informações, universalizando-as cada vez mais, até que chegamos à informação do nada absoluto, ou seja, o nada que você possa imaginar, mas o nada conhecido por Deus. Com essa informação, nós concretizamos o objetivo taxado pelo nosso comandante, o espírito que na última encarnação ficou conhecido como Ramsés III, no primeiro manifesto. Devolvemos a batuta, o comando das coisas do mundo material àquele que nunca deixou de comandá-lo, Deus. Desde o início, todo o trabalho foi neste sentido. Desde o primeiro momento, todo o trabalho foi no sentido de que nós levássemos ao ser humano o conhecimento de que ele é apenas um personagem do mundo fictício, dentro do universo onde Deus é tudo. Não sei se esse objetivo ficou bem claro, mas todos os nossos ensinos foram voltados especificamente a isso. Com o Avaduto Gita, nós eliminou todos os outros requisitos de poder que o ser humano imaginava ter. E por isso, a fase de investigação se encerra. A partir de agora, a Chito-se vila para a sua fase de desenvolvimento, ou seja, a fase de transmitir os ensinamentos e investigados junto à espiritualidade. É por isso, viu, filha, que o material tem saído mais rápido, porque agora é a hora. Até agora, toda a fase de desenvolvimento foi, vamos dizer assim, para auxiliar os outros e para vocês aprenderem a trabalhar. Mas agora é o momento em que nós, a espiritualidade, se retira como presença física e permanece junto, sem incorporação, para que os missionários que assumiram antes da sua encarnação essa missão possam desenvolver aquilo que foi investigado. Isso é o que nós estamos comemorando hoje, além do fim do Avaduto Gita. Eu diria, o fim do trabalho incorporado para a transmissão
de ensinamento. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, depois eu continuo. Moço, ainda continua a lei acabando o estudo do livro do Ipílio. Porque, como eu disse, só para acabar a obra. Porque a partir do momento que nós entendemos o nada do monimo, qualquer outra informação técnica e espiritual, será mero detalhe, mera curiosidade, não? Então, sim, eu ainda falei palestra por mais uns 2 meses, 3 no máximo. Depois, não mais. Os pecados são todos meus. Mas isso não é novidade. Desde que a Shido foi formada, foi dado um prazo para a investigação, ou seja, para o nosso trabalho incorporado. Nós até extrapolou este prazo, mas um dia teria que acabar. Não se pode usar o mundo espiritual como muleta. Nosso amigo Éder, que entrou hoje pela primeira vez, cumprimenta o senhor, Pai Joaquim, padrinho da tenda que dirijo. Saravá, nosso querido Pai Joaquim. Isso. Que o salário lhe proteja, meu filho. Carbone diz o seguinte: velho, entendi que este é o desfecho de um ciclo muito maior, o desfecho de um ciclo de vida da atual humanidade, e que estamos na porta do novo mundo. É isto? Digo, já estamos quase dentro do novo mundo. Sim, gordo, é isso. E resumo é isso. Todos os grupamentos de Malia espalhados, os 22 que eu já falei, espalhados, estão também nessa época encheando a transmissão, encerrando a passagem dos destinos, porque o novo tempo se avizinha e com pernas muito liseiras. E é preciso que nós pare de estudar de forma íntima e comece a praticar de forma íntima. Foi isso que eu quis dizer para o moço do São Paulo, quando disse que não se pode usar a espiritualidade como muleta. Tem muita gente que só estuda de forma íntima, ou seja, só pensa nos ensinamentos no dia de assistir uma palestra, ou ir a um centro ou a um templo. Mas a reforma íntima é um trabalho diuturno que o espírito precisa realizar. Então veja, se nós permanecemos fazendo palestras, o espírito só vai continuar trabalhando a reforma íntima nesses momentos. Se nós fala, ele pode começar a praticar em outros horários. Este seria o objetivo. Claro que muitos talvez até nem pratiquem mais em momento algum. É livre-arbítrio, né? Então, se não tem pergunta, vamos continuar, porque a cerimônia é longa, viu? Temos uma pergunta do Luiz. As outras casas estão em atividade. Aqui o CPD está andando, mas ainda um pouco devagar. Sim, em todos os lugares está. E um dos grandes culpados chama-se Joaquim, porque fica na dependência de Joaquim ir lá.
Na Goiânia eu já acabei com essa dependência. Na Belândia eu já acabei com essa dependência. Na Goaba e no São Paulo já acabei com essa dependência. Éder diz o seguinte: Pai Joaquim, entendo que temos que fazer a nossa reforma íntima, mas as vossas palavras nos confortam e ajudam-nos a termos discernimento em nossas decisões. É importante ainda a nossa comunicação com o mundo espiritual, já que neste mundo de tanta maldade, tantas pessoas que procuram os templos de verdadeira caridade possam ser consolados do peso do fardo da matéria. Eu não disse que o trabalho incorporado no planeta ia acabar. O nosso trabalho vai acabar. A nossa missão vai acabar. Mas outros falangeiros que têm a missão de auxiliá-los a carregar os seus fardos pesados, continuarão vindo. Não aqui, não neste trabalho, mas nas diversas casas espíritas, seja de Umbanda, Quimbanda, Candomblé ou Espiritismo, continuarão vindo para trazer o lenitivo, o apoio, o auxílio e enxuflar os espíritos para o trabalho da reforma íntima. Agora, aqui, no espiritualismo nascido, oficialmente acaba hoje. Mas continua lá com o finalzinho do estudo do livro do Espírito. Mas depois do livro do Espírito, não mais. Na verdade, Éder, o Pai Joaquim está se referindo a esse trabalho que ele vem realizando conosco há cerca de 6 anos. Nós iniciamos esse trabalho em 1999, um trabalho de vários estudos, né, sobre o prisma do ecumenismo, do espiritualismo ecumênico universal. E é como ele disse, agora ele vai deixar de ser aqui a nossa muleta, né, a muleta desses grupos que estão participando mais diretamente com ele, para que nós possamos estar caminhando sozinhos e promovendo a nossa evolução espiritual. É como um pai, né? Não que eu queira ser pai, mas um pai segura na mão do filho para que ele aprenda a caminhar. Mas em algum momento é preciso que o pai etile o dedo, porque senão jamais o filho aprenderá a caminhar sozinho. Mas claro que o pai continuará por trás, observando os avanços do filho na caminhada. E quando necessário, poderá, vamos dizer assim, como vocês falam, né, dar uns toques. Mas sistematicamente viver com o dedo para que a criança aprenda a andar, o dedo na mão da criança para que ela aprenda a andar, isso não terá mais. Bernadette, já vou passar a sua pergunta, só dando continuidade aqui ao Éder. Puxa, que pena, encontrei essa sala somente hoje. Espero que sejam substituídos por pessoas que continuem o vosso trabalho e, usando os ensinamentos do Pai Joaquim, possam acalentar os filhos em sua caminhada. Este é o trabalho do desenvolvimento, a segunda parte que nós falou. Claro, terão pessoas que irão levar essa missão para frente. Agora, eu ainda estarei por aqui mais uns 3 meses até acabar o estudo do livro do Espírito. E os trabalhadores de última hora serão sempre bem recebidos. Bernadette pergunta, o que seria um espírito revelador predestinado? Não sei por que essa pergunta surge em minha mente toda noite. É o espírito da verdade, que o Cristo prometeu, que sempre que necessário o espírito da verdade se faria presente. O Krishna também disse, sempre que a verdadeira religião Deus está ameaçada, eu tomo corpo, eu tomo forma. Então sempre os mestres, em nome de Deus, estão atentos para que seja trazido a palavra da verdade,
a palavra de Deus. Não que eu seja o Espírito da verdade, mas como eu já tinha comentado outras vezes aqui, o Espírito da verdade é um grupo de espíritos que comanda a transmissão dos ensinamentos no planeta. Então, por ordem desse grupo, e a partir daquilo que este grupo determinou que fosse transmitido, é que nós cumprimos a nossa missão, como também os outros trabalhadores do Exército de Maria e dos outros exércitos. Bernadette pergunta, e o amar é? Que nós estávamos estudando, né? Eu já disse que nós vai ainda no campo do Jordão e vai acabar este tudo lá. Como eu disse, hoje é uma cerimônia formal. Eu, até de junho, por aí, ainda vou estar conversando com vocês. É porque hoje foi decretada essa cerimônia formal, nós estamos recebendo alguns amigos do espaço que estão aqui hoje para nos prestigiar e que nós agradecemos. Por isso que apesar de o clima ser pesado, o assunto ser pesado, o clima está de felicidade. Mas então vamos continuar, porque a cerimônia ainda vai longe. Existe um patrono para Chite. Não sei se a filha lembra, mas ele se apresentou no dia da inauguração da Chite. Não pessoalmente, porque é um espírito que não tem mais condições de encarnar no planeta devido à sua elevação. Mas, através de mensageiros, ele assumiu o patronato da Chite, desse trabalho, e se colocou à disposição desta casa em todos os momentos que fosse necessário para se investigar o mundo material sob o prisma espiritual. Este patrono, que nós não faz propaganda, mas hoje eu preciso falar dele, é Paulo, o apóstolo Paulo. Aquele que, como nós conversou durante o estudo das cartas de Paulo, é o verdadeiro fundador do cristianismo. Porque se a Pedro de coube levar a Eliseu, levar os ensinamentos de Cristo aos judeus, ele falhou. E se a Paulo coube levar os ensinamentos aos não-judeus, ele venceu. Porque hoje os cristãos são os não-judeus, não são os judeus. Então Paulo é o patrono da elevação espiritual, porque ele foi o primeiro a taxar para o mundo ocidental o caminho da elevação espiritual. Cristo trouxe todos os ensinamentos, mas quem, como eu posso dizer, não codificou, mastigou os ensinamentos, quem transformou os ensinamentos de Cristo e deu um caminho para que ele fosse realizado, os ensinamentos, foi Paulo. Então, neste dia,
em que nós comemora o fim dessa investigação, pela primeira vez, Achido vai pedir a Paulo que nos auxilie. Eu quero, nesta cerimônia de hoje, pedir à FIA que leia 2 capítulos da carta de Paulo aos Coríntios 1. E queria que vocês prestassem bastante atenção no que Paulo escreveu. Porque tudo que nós estudamos no Vaduto Gita está ali. Toda a concepção da vida na fusão, na união perfeita com Deus, está ali tagida pelo apóstolo Paulo. Eu posso até comentar uns pedacinhos, mas vou deixar muito mais a FIA ler do que eu falar, para que vocês possam ver aquilo que nós chamamos de ecumenismo. Ou seja, você pegar um ensinamento de um mestre monita, que é em dupla natureza, e ver este mesmo ensinamento transparente nas palavras de Paulo, que deveria ser a base da igreja apostólica, a igreja do apóstolo, mas que infelizmente não é, né? Então vamos, se a FIA puder ler o capítulo 2 e o 3, se de vez em quando eu peço para falar um pouquinho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. O senhor quer o capítulo? 2 e 3 inteiros? O capítulo 2 leva o seguinte título: A mensagem a respeito do Cristo crucificado. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria. Porque, quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e especialmente a sua morte na cruz. Quando os visitei, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensino e a minha mensagem não foram em linguagem de sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não depende da sabedoria humana, mas do poder de Deus. Não é exatamente o que nós conversou? Não foi o fim da sabedoria humana que nós conversou? Fia, Gimaca, onde você está, eu vou pedir para você ler um pedacinho antes. Que fala aqui da mensagem do Cristo crucificado. Dentro do capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da morte de Cristo na cruz parece loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. E a morte do Cristo na cruz acabou com a sabedoria dos sábios. Exatamente aquilo que nós conversou. O fim,
o abandono completo dos valores materiais, a sabedoria material. A mensagem do Cristo na cruz é uma mensagem de abandono do mundo material. Cristo, aquele que podia tudo, porque é o espírito mais elevado deste planeta, submeteu-se àquele tratamento que todos vocês conhecem. E conscientemente, porque avisou diversas vezes do que ia acontecer. E quando por duas vezes, Pedro tenta e conta esse destino de Cristo, ele mostra, até com palavras duras, a Pedro, que o mais importante é viver aquilo que Deus nos deu. Quando pela primeira vez Cristo fala na crucificação, Pedro diz assim: vamos rezar a Deus para que isso não aconteça. E Cristo diz: cala a boca, Satanás, você está falando igual o ser humano. Você acha que eu não vou tomar até o último gole do cálice que meu pai me deu? E quando Cristo vai ser preso, Pedro saca da espada e corta a orelha. E Cristo diz: guarde a espada. Você acha que se fosse para eu ser salvo, Deus não mandaria 12 legiões de anjos? Essa é a característica básica de tudo aquilo que nós estudou. O fim das esperanças na vida carnal. O fim do propósito de alcançar o bem terrestre, ou seja, uma vida dentro dos padrões humanos, tranquila, sem problemas. Essa é a mensagem louca que Cristo nos trouxe. Você não nasceu para viver em paz, mas viveu para construir a paz com aquilo que você está vivendo, desde que você alcance a união com Deus. É claro esses dois textos de Paulo, e nós vai continuar e vai ver que é mais caro ainda. Mas é caríssimo. E tem tudo a ver com aquilo que nós estudou. No Avaduto Gita, no Krishna, no Cristo, no Espiritismo. O abandono do mundo material pelo próprio mundo espiritual. A transformação da vida, ao invés de ser um instrumento de felicidade material, como instrumento de elevação espiritual. Aonde o importante seja você manter-se em paz, em harmonia com Deus e em felicidade, e não aquilo que acontece. Leia mais um pouco, Fia, por favor. Por favor, se tiver a pergunta, aí que vou no final faixa. Ainda capítulo 2, versículo... O senhor quer que eu pule para o 3? Não, o 2 aonde você estava. Isso, é o capítulo 2 e vamos para o versículo 6. A sabedoria de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, eu falo da sabedoria. Mas essa não é a sabedoria deste mundo, nem daqueles que o governam com poder
e que estão perdendo a sua autoridade. Essa é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a qual o próprio Deus já havia escolhido para a nossa glória antes mesmo da criação do mundo. É claro que o espírito que viveu essa vida, Paulo, faz parte da Academia Superior de Ciências Espirituais. É claro que ele é um dos componentes do Espírito da Verdade. E nós falou, como ele falou, para os que são maduros espiritualmente, eu falo da verdade de Deus. Eu não falo das brincadeiras do mundo material. Não trato o mundo material pelos seus objetivos materiais, mas buscamos taxar durante esses anos todos uma linha que levasse até vocês a realidade do universo. Não falamos como quem fala com criança, olha a Sagrada Família, olha, você tem que condenar quem faz aborto, olha, o ladrão vai morrer no inferno. Nós falamos como quem fala para adultos espirituais, aqueles que compreendem que a vida humana é um teatro, aonde os espíritos vivenciam provas. É isso, filhos. É isso que nós procuramos trazer para Chido nesses 6 anos de investigações. Trazer a realidade formal. Trazer aquilo que é real, ao invés de manter vocês presos nas ilusões fantasmagóricas que o Krishna chamou de Maya. Em momento algum fomos coniventes com essas verdades, não para ser diferente, não por lixo, mas para não nos prendermos à infância espiritual. Nosso objetivo foi trazer a maturidade espiritual para vocês. Continuando, então, já estamos no versículo 8. Nenhum dos que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria. Pois, se tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu ou ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, isso foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou o seu segredo por meio do seu Espírito. O Espírito Santo investiga tudo, até mesmo os propósitos mais profundos e escondidos de Deus. O Espírito Santo é você, o Espírito. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo sobre ele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Exatamente tudo que nós falou no Avadhuta Gita. Só Deus conhece a realidade. Nem o Espírito consegue ter consciência da realidade. Quanto mais o espírito encarnado, o espírito humanizado, o espírito que está vivendo a consciência de um personagem material que ele criou. Nós não temos recebido o espírito deste mundo, mas o espírito mandado por Deus, que nos fez entender tudo o que Deus nos tem dado.
Portanto, falamos com palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do próprio Espírito de Deus e, de fato, nem pode entendê-los. Essas verdades são loucura para ele, porque o seu sentido só pode ser entendido de modo espiritual. Isso. Tudo que nós ensinou, principalmente no Avadhuta Gita, só pode ser entendido dentro do sentido espiritual. Porque para o humano, tudo isso é loucura. Como não existe nada? Eu vejo, eu pego, eu selo, eu povo. Como não existe? Só extrapolando, só indo além da materialidade, cegando a espiritualidade, cegando a Deus, é que você pode compreender o quanto é irreal o mundo que você vive. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Servidores de Deus, capítulo 3. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com os que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se fala com as pessoas do mundo, como se vocês fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, porque vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, pois vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não prova que são pessoas deste mundo e fazem o que toda a gente faz? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, são correntes filosóficas, visões. Será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega tem importância, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não há diferença entre o que planta e o que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um fizer. Porque nós somos companheiros que trabalhamos juntos para Deus, e vocês são o terreno onde Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce e outro constrói sobre ele. Porém, cada um tome cuidado como constrói. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem sobre o alicerce. Outros ainda usam madeira, capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, porque o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a sua verdadeira qualidade. Se aquilo que alguém construir sobre o alicerce resistir ao fogo, então ele receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém se queimar, então ele perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como alguém que escapou passando pelo fogo.
Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e vocês mesmos são o seu templo. Que ninguém se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.